Entre nós e a ansiedade existe uma ligação. E esta ligação redimensiona nossos caminhos na busca por saúde mental. E discutir sobre este tema, falar sobre ele, é de extrema importância, porque de uma forma ou de outra, e há distinções, quando a ansiedade é no âmbito natural e quando ela é característica de transtorno. E o Gabriel está aqui para mais e melhor também construir esta capacidade de compreensão, de administração e de realidade de vida que assola a vida de tantas pessoas, em qualquer idade. Com certeza, doutor Igor. Primeiramente é um prazer, né, estar aqui falando, né? A gente geralmente fica na parte de trás ali, né, no comando das gravações, mas é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão... Eu acho que hoje ele está bem mais difundido, mas a gente espera que seja cada vez mais, né, difundido e tratado, né? Começamos o ano aí em janeiro, também temos o Janeiro Branco, né, que fala justamente desse cuidado com a saúde mental, né? E hoje a gente vê, né, que muitos dizem que é o mal do século, mas eu queria que o senhor nos falasse, nos pontuasse desde quando essa temática de ansiedade e depressão é objeto de estudo, porque acredito eu que já vem de antes, né? Nós estamos no século XXI. O século XIX é o século que abre comportas para a discussão sobre a ansiedade. Em se tratando de datas, aos anos de 2019, a ansiedade foi considerada uma doença patológica. A partir de então, todas estas ações científicas em torno de estudos ou de dados empíricos, em algum momento nós temos que abordar aqui alguns termos específicos, explicando sobre a realidade de cada um. A realidade patológica, a partir da cronologia de tempo, de data, de ano, de série contextual, se dá a partir daí. E todos os trabalhos em torno do funcionamento da mente, da condição cerebral e da reação da mente e também da somatização, que é do corpo, vira objeto de estudo mais especulativo, mais empírico, a ter resultados de experiência do que vem a ser a ansiedade. A ansiedade, ela entrou, então, em 2019, né, a ser realmente colocada ali no destaque como uma doença patológica, mas antes disso ela era considerada o quê, então? Um distúrbio, uma disfunção hormonal do cérebro, talvez? Uma desregulação, vamos usar esse termo. Sim. A desregulação, ela está associada a várias mudanças de pensamento, de ações, de emoções, de sentimentos e até de atitudes. Vamos considerar assim, porque um diagnóstico a ser concluído em torno de qualquer natureza de transtorno mental, ele precisa ser muito bem criterioso. Ele exige muitos instrumentos, posso dizer assim, instrumentos de natureza assertiva. Eu não posso absolutamente olhar para um paciente ou diagnosticar no paciente em um breve e curto momento de tempo uma realidade de transtorno. Eu preciso fazer um estudo de vida do paciente. Não se faz um diagnóstico, não se traz. Existem princípios que identificam a realidade da ansiedade enquanto natureza de transtorno. Consideravelmente uma doença patológica. E a ansiedade, ela tem em si, quando não tratada, grandes riscos para a vida, no que diz respeito à saúde mental, à saúde cerebral, funcional e à saúde física.
E já entrando mais a fundo nesse tema, como eu vou saber, quem está nos vendo, né? Não sei em que hora do dia, mas em algum momento vai estar nos vendo, como essa pessoa ela vai conseguir prestar atenção que existe algo errado, né? Porque assim, a gente vive uma vida tão automática hoje e eu vejo que algumas pessoas, elas têm uma inteligência emocional um pouco maior, de pensar, não, a minha vida tá assim, 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 talvez por causa disso, talvez elas sejam mais sensíveis a estar identificando alguma coisa que tá errada. Mas uma grande parte não, o pessoal tá vivendo de estímulos externos, então é como se fosse ali uma pessoa que estivesse desligada, mas alguém estivesse controlando ali, a própria vida estivesse controlando, como se fosse uma marionete, né? Então, assim, como esse tipo de pessoa que talvez não seja tão sensível a ter essa inteligência emocional, pode estar identificando que tem algo começando a não está muito legal com relação à parte mental dela, tanto por essa disfunção de ansiedade e depressão. Gabriel, quem nos vê e nos ouve precisa estar atento aos sinais. E que tipo de sinais são estes? O primeiro deles, o corpo fala. Toda pessoa, indistintamente da idade, da sua faixa etária, ela precisa estar ciente, consciente de que o nosso corpo fala. E a partir do momento que o corpo fala, você precisa entender as respostas do próprio corpo, com o próprio corpo. Existem sintomas que são clássicos em níveis e graus de ansiedade. Que sintomas são esses? A começar pela baixa produção de melatonina, hormônio do sono. Se a pessoa não dorme bem, ou se ela tem várias interrupções de sono, do próprio sono, que a gente chama do conceito técnico, clínico, de distúrbio do sono, que é o durmo, acordo. Durmo, acordo. Durante o ciclo da noite, do sono, eu durmo e acordo várias vezes. Isto é um dos sinais clássicos que está presentificado a realidade da ansiedade, que já é entendida como transtorno, doença patológica. E quando não cuidada, não entendida, não recorrendo ao corpo clínico, você compromete a sua vida, comprometendo a sua própria saúde. Você tem baixa produção cognitivo-acadêmica, você tem baixa produção no trabalho, você tem baixa produção dos seus vínculos e dos seus elos sociais, você tem constantemente indisposição, o nível e o grau de irritabilidade aumenta. É muito clássico. Uma pessoa chega no consultório e diz assim: estou em um momento de vida que comigo mesmo eu não me suporto. Comigo mesmo não dá. O que significa isso? Você constrói aquela ideia e leva o paciente a entender a si e a perceber os sinais da ansiedade. E essa ansiedade, ela nasceu de que contexto? Se um paciente chega a dizer, estou em uma realidade de vida que eu não suporto nem a mim mesmo. Qual é a causa e a origem para você ter chegado a este e a tal ponto? Isso pode ser muita coisa, né? Pode ser vários fatores. Um estímulo externo ali de alguma coisa que aconteceu. Eu já li também que pode ser até uma própria disfunção hormonal da pessoa, né? Ela tá com déficit de determinada vitamina. Pode. Na ausência, por exemplo, da vitamina B12, B6 e a vitamina D, que são responsáveis pela regulação da nossa saúde mental e cardiovascular. Você tendo deficiência destas vitaminas pode te ocasionar um quadro acentuado de ansiedade. A mulher, quando ela entra na menopausa, normalmente uma grande parte do público ele se comporta com essa irritabilidade. E aí existem muitas vertentes que utilizam dos
diversos meios, eu vou fazer ou não uma reposição hormonal. Quem vai decidir com você é a sua ginecologista. Ela vai te dar todos os caminhos pró e contra, que são ou não favoráveis. Não é minha área, mas se você me perguntasse, eu diria a essas mulheres: respeite o ciclo natural da vida. Saiba administrar isso. Respeita o ciclo natural da vida. Porque a ansiedade, seja ela uma doença patológica, seja ela uma realidade de transtorno, porque enquanto patológica, ela pode fazer com que o indivíduo, quando não o conhecendo, a ansiedade é o quê? É sofrer por aquilo que não existe, é sofrer por aquilo que já existiu. E quando nós falamos de passado, você e eu precisa ter a plena consciência que no nosso passado nós não estamos mais lá. Talvez esse seja o ponto-chave que muitas pessoas não entendem, né? Querem ficar no passado por ter acontecido determinada coisa triste, talvez não ter superado, então você está sempre voltando ali, remoendo coisas, talvez, né? O passado, Gabriel, ele faz parte da história. Ele é passado. E por ele ser um passado, e quando ele é entendido como parte da história, ele deve ser revivido em memórias e com memórias de satisfação. Toda pessoa que, a partir da sua realidade clínica, do seu histórico, em sua bagagem, ela insiste em carregar seus traumas, seus bloqueios, suas dores, sejam elas ao longo da vida ocasionadas por quaisquer situações, você em seu presente insistir em trazer em sua bagagem aquela dor é escolher ficar na doença. O nosso passado, ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser curado, ele precisa ser resolvido para que eu tenha um futuro promissor. E para que eu viva o meu hoje em plenitude. Viver o meu hoje em plenitude é viver o meu hoje na totalidade da vida. O que a ansiedade causa no indivíduo quando não tratada e quando o mesmo não o conhece? Como é que eu posso conhecer uma realidade de ansiedade que está em mim, que participa da minha vida? E é muito comum você e eu ouvir as pessoas falarem assim: eu sou consideravelmente muito ansioso. Quais são os sinais da ansiedade que existem em você? A pessoa olha para você e fala assim: sudorese, que é o transpirar excessivo das mãos e dos pés. É um sinal de ansiedade. O roer das unhas é um sinal de ansiedade. A realidade da compulsão alimentar, vícios, parte de que contexto? De uma condição de ansiedade. Mas isto se explica do ponto de vista analítico e do ponto de vista natural a partir de que condicionamento? Lá no consultório, eu preciso construir com o paciente este reconhecimento. Reconhecimento do quê? Reconhecimento do próprio eu. Quem sou eu? Se o eu, Gabriel, não souber quem ele é, jamais ele vai conseguir administrar o seu eu em todos os campos da sua vida pessoal, porque antes de eu me relacionar com o outro, eu me relaciono comigo. Se você não se conhece, não tem como você tá falando que tem uma vida plena de fato, né? Porque você não se conhece, você não sabe o que você gosta de fato, o que te faz mal, o que são, talvez, traços, né, do passado que te trouxeram até aqui com determinadas ações e comportamentos, né? Gabriel, quando eu não me conheço, eu não sei para onde eu estou indo. Isto aí é, do ponto de vista antropológico, essencial para a vida e filosófico na dimensão do existir do ser humano. Eu preciso me conhecer para saber onde e para onde eu estou indo.
e com quem eu estou indo e o que eu estou levando comigo. É muito comum no campo das relações a pessoa chegar ao consultório e dizer assim: os meus conflitos conjugais eu nunca consigo concluir ou resolver com o meu cônjuge, ou com o meu noivo, ou com o meu namorado. Um ou outro acaba se distanciando. Enquanto a pessoa não tiver a maturidade de construir o diálogo, e aqui entra um ponto muito interessante. Não é da nossa pauta de hoje, sobre a ansiedade, mas uma pessoa com comportamentos narcisistas, ela provoca no outro, pelo próprio comportamento, realidades de ansiedade. Por exemplo, quando é preciso construir um diálogo para reconstruir aquela boa e sadia relação conjugal. E um ou outro, seja ele ou ela, com comportamentos narcisistas. Porque eu não posso, grosseiramente, dizer assim: fulano ou fulana é narcisista. Primeiro eu tenho que avaliá-lo. Se os comportamentos dele aponta uma direção para, de fato, identificá-lo como narcisista. Mas só que comportamentos narcisistas, olhando para o lado das relações conjugais, um ou outro, a partir deste clássico comportamento de ação, de atitude, gera no outro um grau de ansiedade. Porque de cá eu fico sempre esperando que a outra me procure, ou que o outro me procure. Não houve ali, pela ordem natural, uma concessão, um diálogo, uma condição de vamos melhorar. Onde é que eu e você precisa melhorar dentro da relação? E toda pessoa, quando procura melhorar dentro da relação, primeiro, de novo, ela tem que entender que ela precisa melhorar com ela. Quando eu melhoro comigo, eu melhoro em qualquer outra ação minha, profissional, conjugal, de relações, etc. Esse termo, o narcisismo hoje seria um belo tema para um programa futuro, né? Porque hoje talvez acho que é dos termos mais utilizados na internet, né? Você vê muita coisa ali relacionada a narcisismo e pessoas que estão expondo relacionamentos abusivos que já tiveram com pessoas narcisistas. Então, assim, tem ganhado cada vez mais alcance e relevância esse assunto, né? Mas voltando nessa parte de ansiedade, doutor, seria correto estar afirmando que a ansiedade ela é a porta de entrada para a depressão, para a síndrome do pânico, ou não? Elas coexistem, mas uma necessariamente não necessita da outra? Uma não necessita da outra. Coexistem. Por exemplo, uma pessoa em uma realidade de ansiedade, quando não tratada e acompanhada, e de que forma nós tratamos? Primeiramente, com a psicoterapia. E a pessoa, o indivíduo, precisa reconhecer, admitir, aderir a esta realidade. Quando necessário, fazer o encaminhamento para o outro profissional de área especializado na prescrição farmacológica. Que hoje a indústria cada vez mais farmacológica tem crescido em várias ordens. Eu não posso desmerecer, desqualificar quando o meu quadro clínico... O que é o meu quadro clínico? É o meu estado de vida. As pessoas precisam ter essa clareza, Gabriel. O que é o meu quadro clínico? É o meu eu de agora. Ou é o meu eu de ontem. Uma pessoa que tenta arrastar por uma vida uma realidade de ansiedade e não admite a psicoterapia, não admite o uso farmacológico, que é o uso da medicação, prescrito por um psiquiatra ou por um
neurologista. E regimentalmente, vamos falar assim, a vigilância está cada vez mais severa. E eu vejo isso com muitos bons olhos. Muitas medicações hoje no mercado para tratamentos de ordem psíquica, apenas o médico especialista pode prescrever. Porque em um dado momento, generalistas, clínicos estavam prescrevendo, vamos usar uma palavra bem singular, a rodo, para qualquer pessoa. E hoje essa realidade ela está se funilando. Coexistem, porém, uma pessoa pode estar com o transtorno da depressão sem necessariamente viver um nível ou um grau de ansiedade. É possível ter o diagnóstico de ansiedade e de depressão e viver uma vida tranquila. Como? Não tratando a si mesmo, entendendo que somente pelo meu modo de ver o mundo, ver as coisas, ver a vida, ou de me ver, eu consigo fazer, eu gosto muito de usar esse termo, fazer as suas travessias com naturalidade. Não. Quando não tratada, a ansiedade, ela pode desencadear um grau e um nível severo de depressão, levando a pessoa a muitos outros comprometimentos de vida. Como da ansiedade pode sim desencadear a síndrome do pânico, pode sim desencadear a depressão, podem sim desencadear muitos outros transtornos, dos quais faz com que a pessoa esteja sempre ali, comprometida. E este não comprometimento de vida, porque a psicoterapia, Gabriel, ela é preventiva. Normalmente as pessoas não sabem disso. Eu procuro o profissional porque eu já estou em uma realidade comprometida. Somente quando o meu reservatório ultrapassou o limite. Eu posso procurá-lo de forma preventiva. E quando eu procuro de forma preventiva, eu estou garantindo em mim o quê? Saúde. Eu estou garantindo saúde mental. E quando eu garanto em mim saúde mental, eu estou garantindo em mim saúde física. É singular. Quem cuida deste plano, garante este plano. Olha o que eu disse. Mente e corpo. Quem cuida da mente garante a saúde do corpo. E aí fica a critério. E a gente pode fazer, tipo assim, colocar como vice-versa também, né? Quem cuida do corpo, querendo ou não, já garante também um estado mental melhor, né? Acho que talvez... Porque não existe saúde mental sem saúde física. Sem saúde física. Eu fiz essa pergunta porque, geralmente, os casos que eu conheço de pessoas que têm depressão, seja na família ou de amigos, né? Em muitos casos, não em todos, mas em muitos, esse quadro de ansiedade veio associado ou então de síndrome do pânico. Então, por isso que eu perguntei se um era a porta para o outro, porque a gente sempre vê eles andando juntos ali, né? Então, assim, muitas vezes, na verdade, né? Não sempre, mas em muitas vezes. Então, assim, o senhor acha que hoje, a vida que a gente vive, esse boom das redes sociais dos últimos 10, 15 anos, né? Essa superexposição, o senhor acha que tem contribuído para o aumento dessa questão de quadros de ansiedade e depressão espalhados pelo mundo inteiro? Nós falamos muito sobre a hiperconexão. A hiperconexão, ela desencadeia níveis e graus de ansiedade acentuado. Primeiro que, do ponto de vista científico, Gabriel, o nosso cérebro, ele está programado para estar diante de uma tela, ali, fazendo uso, que seja apenas no movimento repetitivo da rolagem. 1 hora por dia. Não mais que isto. E automaticamente, o excesso das conexões, da hiperconexão, do uso excessivo das telas, vai comprometer a saúde mental, de forma disfuncional, desencadeando, na minha realidade de todo, vários comportamentos que estão associados e identificados à ansiedade.
como a própria compulsão, como a aplicação ou a busca pelos vícios. Uma pessoa que seja ou que vive a realidade da dependência química, seja ela em drogas lícitas ou ilícitas, nela já está presente um grau de ansiedade acentuado. Uhum. Toda pessoa que vive de forma, eu digo, cruel, uma condição de vício, quando você pergunta para ela, tudo começou como? Tudo começou a partir de que contexto? O que é que te levou a tal? Sempre tem um início, né? Sempre. E aquele início, a pessoa sempre vai trazer na sua narrativa um início trágico. Uhum. E ali você identifica de várias formas a ansiedade. Existem pessoas que são tão ansiosas que elas não têm o apetite. Aí você olha para a pessoa e pensa assim, mas como é que essa pessoa sobrevive? E quem tenta fazer isto sozinho, pensando em ser forte o tempo todo, compromete a sua vida e a sua saúde por completo. Porque tá tudo interligado, né? Tudo interligado, tudo associado. Cognitivamente, a mente de um ansioso, porque a mente de um ansioso, ela funciona o quê? Em espécie de aceleração, porque mente é energia, Gabriel. Uhum. Funcionamento de mente. Mente é elétrons. Mente é energia. E como é que isto vai funcionar de forma natural, como deve ser, se ela está em circuito? Para as pessoas entenderem. O circuito da mente de um ansioso, quando o tempo todo aquela pessoa está a pensar muitas coisas, e aí entra, através da realidade da ansiedade, do diagnóstico de ansiedade, outra síndrome que nós hoje, nos tempos de hoje, falamos muito, que é o SPA. Síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, ela é identificada a partir da realidade da ansiedade. Então ela é uma síndrome que se dá a partir de um quadro de ansiedade, talvez ali mais persistente, que a pessoa já está talvez há um tempo tendo. Um tempo e por muito tempo. Porque eu li uma coisa que eu achei super interessante, que a mente, né, de uma pessoa ansiosa, ela funciona em trabalho de alerta máximo o tempo todo, né? Como se você tivesse, a gente voltasse ali aos primórdios, quando o ser humano morava no meio do mato ali, caçava, você tá com medo de algum predador também tá te pegando. Você fica nesse sentido de extrema alerta durante boa parte do seu dia, né? E eu acho que por isso causa todo esse esgotamento mental na pessoa, né? Que a pessoa fica desmotivada, fica cansada, fica querendo ficar mais quieta, não tá produtiva no trabalho, não tá produtiva no relacionamento, né? Na sua vida social. Lá atrás eu dizia, a mente do ansioso sofre ou entra em circuito quando ela o tempo todo pensa por aquilo que não existiu, ela sofre por aquilo que já existiu e ela não pode estar mais lá, mas ela traz consigo para a sua vida aquela realidade de dor e sofrimento para o seu presente e ela sofre pelo futuro. Você e eu conhecemos pessoas que sofrem por antecipação. A situação nem aconteceu. E a pessoa já está sofrendo. E ela já está sofrendo. Eu aguardo o resultado de um concurso público que eu realizei. Eu já estou sofrendo antes mesmo do resultado sair, né? Não, e assim, é muito louco, né? Como a gente vê o comportamento do ser humano hoje, né? No século XXI. Exemplo, a gente estava falando sobre redes sociais. O Instagram. O Instagram, ele é uma rede social onde a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua, não adianta, né? Então, assim, você tá vendo ali na barra de rolagem, a impressão que a pessoa dá tirando uma foto, fazendo um vídeo, é que a vida dela tá mil maravilhas, tá bem melhor do que a sua. Então, assim, talvez hoje a gente tenha que ter essa ciência, né? De saber o que é o real do virtual, né?
E, assim, buscar meios de blindar, né, a nossa cabeça com relação a esse tipo de estímulo, né? Porque se a pessoa tiver já com um desbalanceamento, né? A gente estava falando dessa questão hormonal, né, na cabeça, como ela funciona. Então, assim, se a pessoa já não tá legal, só que ela ainda não tá sabendo, talvez ainda não estourou algo maior, assim, para ela poder, nossa, tem alguma coisa acontecendo comigo. Mas ali, esse próprio estímulo de estar fazendo isso, buscando cada vez mais essa imersividade em rede social e dar toda essa credibilidade que não é necessária, na verdade, a hora que você vai ver, né? Isso daí tem contribuído demais, né, para essa questão do aumento também de quadro de ansiosos e depressivos. E você já percebeu, Gabriel, que alguns aplicativos, eles, a partir daquilo que o algoritmo nos apresenta enquanto realidade ou necessidade, ou até mesmo falsa precisão daquilo, ele quase que, as pessoas até falam, parece que ele leu a minha mente. Justamente. Ele leu a minha mente. Não, ele não leu a sua mente. A partir das suas pesquisas... Ele leu o seu comportamento. Ele leu o seu comportamento, justamente. Ele leu o seu próprio comportamento. E ali você fica condicionado a uma prática de comportamento quase que no automático. Se você pergunta às pessoas, o que você faz no Instagram? O maior movimento repetitivo das pessoas é na rolagem. E no final você pergunta mais ainda à pessoa, quanto tempo foi que você passou? Ainda bem que o celular tem ali um tempo que te mostra, um cronômetro para te mostrar, olha, você passou tantas horas e tantas horas nessas redes. Aí a pergunta é, você fez o quê? O que você fez ali? O que você acessou ali? Então, assim, o cuidado que nós temos que ter a partir do uso da tela é uma regra básica e natural. Limite e disciplina. Não existe outra performance mais adequada e ideal para conservar a saúde mental, para conservar a saúde física e a sua saúde social e até mesmo espiritual, se você não aplicar em vida limites e disciplina. Se lá atrás eu disse que o cérebro humano suporta por dia, a mente, ela está programada para 1 hora, e quem diz isso são os estudos, de conexão. Se você ultrapassa isso, você já compromete a sua própria saúde. Eu quero aqui também dizer algo muito importante, que é a distinção de ansiedade natural e ansiedade enquanto transtorno. Por exemplo, você e eu vamos ao banco, pegamos uma senha, e ali nós temos que esperar um tempo, porque o atendimento ele está acontecendo. Aquela ansiedade ali é considerada natural. Porque eu sei que o meu tempo também... é curto, né? É curto. E eu tenho mais e outras coisas a fazer. Então eu estou com aquele comportamento de pressa acelerada. E gera em mim uma ansiedade. É natural. Eu estou no aeroporto, aguardando o embarque. Atrasou ou vai atrasar. Gera em mim uma ansiedade natural. Automaticamente, o meu voo estava programado para as 20. Agora ele foi para as 22. Eu tenho que me controlar. Foi até legal o senhor ter falado isso daí, porque eu não sei se o senhor viu, mas essa semana saiu nos maiores portais de notícia do Brasil, um caso que aconteceu no aeroporto, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, não lembro o local, mas foi no aeroporto, onde o voo de uma mulher foi cancelado e a mulher começou a espernear no chão, se jogar no chão, sabe? Então, assim, você viu que realmente abalou muito ela o cancelamento do voo. Isso poderia ser algo nesse sentido também, né? Aí, nessa hora, a gente chama isso de quê? De psicose. De surto psicótico. Porque um surto psicótico faz com que a pessoa perca
ela perde todas as suas faculdades naturais mentais. O seu comportamento vai ser um comportamento expressivo de exagero. Isso o que acontece com a mente humana? É a pessoa que já está num grau de ansiedade ou depressão muito grande e recebeu algum baque externo assim que não dá conta de absorver, talvez uma notícia ruim, uma negação, alguma coisa assim, e a pessoa vai e estoura? Gabriel, isso pode acontecer com qualquer um de nós, em algum momento. Mas antes que isto aconteça, ou para que isto não aconteça, o que é que eu tenho que fazer? É aquilo que a ciência mãe da mente humana, que é a psicanálise, porque a psicologia estuda o quê? Comportamento. A psiquiatria faz o quê? Ela medica, ela prescreve. Ela identifica, ela é preparada para o diagnóstico. Mas a psicanálise, com a psicanálise, a mãe são as portas de acesso para entender o funcionamento da mente em sua ordem natural do existir, em sua ordem de diagnósticos, de quadros, de doenças e de vida. Porque eu preciso entender toda esta realidade que me e nos acomete para bem me conduzir. Aquilo ali não é, na maior parte, muita gente até que não é diária tenta dizer, será que não é um espetáculo? Será que não é uma encenação? Será que não é um teatro? A pessoa não está querendo mídia? Nós ouvimos muito isso. Muito. A pessoa está querendo mídia. Ela está ali com uma espécie de sensacionalismo. Ela quer ganhar algo em torno dela. Tá. Mas, a partir do contexto do que acontece, e ali, quando a gente é diária, você sabe identificar se é isto ou não. Mas quando é, nós estamos falando de quando é. Quando é, qual que é a forma para identificar por que disto acontecer? Por que que isto acontece? Normalmente aquela pessoa, ela já está em um quadro de exaustão mental, com uma sobrecarga muito grande. Uma das condições clássicas para entender um comportamento deste, um surto psicótico, que é a psicose, porque é muito interessante estudar a mente humana, existe ali um grau. E começa por aí. A psicose, depois a neurose. A mente no plano natural, para uma mente em reação psicótica. E a neurose. Quando uma pessoa, por exemplo, ela é o tempo todo, em tudo que ela faz, obsessiva, ela é neurótica. Por exemplo, um toque seria um toque, pessoa que tem esse transtorno obsessivo compulsivo, assim, num grau muito grande. Que a gente vê, né? Por exemplo, pessoas que você abre a geladeira ali, falta pouco ela colocar em ordem alfabética ali as coisas. Tá, não, nessa hora não. O neurótico obsessivo é aquele que tem a necessidade de suprir os seus desejos, suas próprias vontades, tendo aquela situação ou pessoas sobre o seu absoluto comando. Sobre a sua condução, sobre a sua rédea. Este é o neurótico obsessivo. Volta atrás novamente para concluirmos. A realidade da psicose. Quando uma pessoa comprometida mentalmente, qualquer um de nós estamos sujeitos e somos passivos a uma reação como essa. Eu não assisti, não tive acesso desse episódio que você leu aí no aeroporto. Mas pode sim acontecer. E um dos pontos clássicos que leva para que isto aconteça é esta exaustão psíquica, esta exaustão da própria mente. Só falando dessa questão da mente estar exausta, né? Isso nos leva a um assunto também que é relacionado com o tema que a gente está falando aqui hoje, porém
tem ganhado bastante destaque também nessa vida moderna nossa, né? Que é a síndrome de Burnout, né? Que eu sempre achei que era burnout o nome, então eu falei errado a vida inteira. E eu queria que você explicasse para nós, para o pessoal que está nos vendo, o que é a síndrome de Burnout. Olha, Gabriel, a síndrome de Burnout, ela é clássica em que entendimento? É uma pessoa que está em sua condição de vida psíquica, emocional e física comprometida no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é o lugar ou o ponto-chave que fez com que a sua condição psíquica de mente, emocional e física adoecesse. Ela, então, está totalmente 100% ligada ao trabalho. Ao esgotamento profissional. E isso é muito comum você ver na classe dos docentes, na classe dos profissionais, companheiros meus de saúde. Você vê um médico plantonista 48 horas. Você vê uma enfermeira, um técnico de enfermagem, plantonista, 24 horas saindo de um ponto de atendimento e indo para outro. De um deslocamento de uma cidade para outra. Vai te gerar um comprometimento psíquico, emocional e físico. A ponto de trazer aquela sensação de invalidez. Parece que eu não tenho mais forças para produzir profissionalmente. E as pessoas precisam entender que a profissão, o trabalho em si, primeiro que ninguém trabalha só por amor. Sim. Eu digo que eu trabalho por dinheiro. O que eu faço é por amor. Pronto. Eu trabalho por dinheiro. O que eu faço é por amor. Por quê? Porque eu estou ali todos os dias acolhendo vidas. Sim. E eu preciso fazer com que aquela pessoa enxergue, veja o sentido da vida em meio ao caos. O tempo todo. E quando a gente olha para a ansiedade, entre nós e a ansiedade, eu diria para as pessoas, em todo esse tempo que a gente está aqui conversando, o seguinte: se você não descansar a sua mente, você ficará sempre adoecido. Então me dá me dê dicas, né, e para o pessoal também que nos vê, de como descansar a mente, né? Porque hoje a gente vê tudo muito acelerado. Essa própria síndrome de Burnout, ela tem estado cada vez mais em tópicos de comunidades, né, que falam sobre o assunto e tal. Então é uma coisa que tem crescido muito. Na verdade, o pessoal tem acordado muito para esse tema, né? Porque hoje em dia, realmente, eu acho que há muitas profissões e a própria vida, né, que a gente tem levado, principalmente em grandes cidades onde você gasta mais tempo de deslocamento para os locais, então sua vida é mais cansativa. Então o pessoal tem passado a prestar mais atenção nisso. Então, quais são as dicas para a pessoa que não sabe como descansar a mente, às vezes está passando por essa questão de esgotamento físico e mental em casa, mas não sabe o que fazer, não sabe quais técnicas, se existe alguma técnica que pode ser aplicada? O que o senhor me diz com relação a isso? Questões básicas do descansar da mente. Em uma crise de ansiedade, naquele momento, o que eu devo fazer? O exercício de respiração. Naquele momento, o exercício de respiração. Inspirar e respirar. Você conta o movimento 10 vezes. Inspira, prende o ar, solta com um sopro de vida. Como um sopro de vida. Faz aquele movimento 10 vezes. É um exercício de relaxamento. Por quê? Porque eu vou me reconfigurar comigo mesmo. O meu estado nervoso, o meu sistema nervoso, ele vai experimentar uma espécie de calmaria. Ele vai experimentar isso a partir do exercício de respiração, que gera em mim um relaxamento psíquico, mente e físico.
Ele regula o batimento cardíaco. O coração humano bate 70, 80, 90 a 100 vezes por minuto. Ele vai regular o batimento cardíaco. Este exercício simples de ser feito e realizado vai trazer sobre o meu corpo autodomínio, equilíbrio. Normalmente uma pessoa em uma crise de ansiedade muito acentuada, e depende muito de cada pessoa, de cada realidade orgânica, de cada estado psíquico de vida. Por exemplo, Gabriel, uma pessoa que traz com ela um histórico de abuso sexual. Porque aí tem uma diferença muito grande do abuso sexual, do ato consumado, da importunação sexual. Mas vamos falar do abuso sexual. Uma criança desde 6, 7, 8, 9, 10, até o final da segunda infância, foi abusada sexualmente. E ela guardou isso com a vida e para a vida. Uma realidade como essa, de um exemplo como esse que eu estou dando aqui, pode trazer para ela comprometimentos de vida na saúde mental, na saúde física, na saúde afetivo-emocional. Por toda a vida, ela vai carregar e identificar a própria ansiedade. Quando a gente identifica, muitas vezes no consultório, uma condição como essa, que a ansiedade daquela pessoa, em seu quadro clínico, está associada a situações e episódios de vida desta natureza. E que ela precisa entender que ali ela precisa que ela necessita da intervenção clínica para ser bem assistida, para conseguir, de fato, administrar o seu campo de vida afetivo, emocional e da vivência com responsabilidade da sexualidade de forma natural e saudável, que não vai lhe causar grandes danos. Toda pessoa, quando reconhece a necessidade da psicoterapia, ela entende que a sua mente pode lhe acontecer muitas coisas, como vai acontecer. Não vai acabar e terminar os problemas, as dores, as chateações, os sofrimentos, as perdas. Nada disso vai acabar. Os lutos, eu não vou deixar de viver o meu luto, porque eu tenho formação diária. Eu vou viver o meu luto como pessoa. Só que naquela hora eu tenho que entender que o profissional, ele existe, mas que o humano pré-existe. Sim. E o meu humano vai ter que chorar. O meu humano vai sentir a falta. O meu humano vai passar pela perda. E eu tenho que passar por essas perdas para eu entender que a psicanálise ensina a gente isso, Gabriel. No consultório eu preciso te falar que toda pessoa que está na psicoterapia com a psicanálise, a sua dor curada, ela vira força. Dor curada vira força. Muito legal. Eu acho que assim, então, se a gente for olhar tudo que foi dito, né? Eu acho que na minha cabeça formou-se um triângulo, assim. O triângulo de talvez você estar bem consigo mesmo, né? Corpo são, né? Atividade física. Uma cabeça sã. Talvez você está buscando um hobby, alguma coisa, se a pessoa gosta de música, se a pessoa gosta de um esporte, se a pessoa gosta de meditação, né? Tá fazendo isso juntamente com a psicoterapia, né? Eu acho que aliada também quando a pessoa já tem algum quadro, né? Para poder ela entender esse quadro, eu acho que seria talvez o mundo ideal, essas três aliadas. A tríade. A tríade da mente humana. Existem muitas pessoas que, no desconhecido, e elas precisam ter acesso para conhecer e buscar esse acesso devido, adequado. Quantas pessoas chegam no consultório dizendo assim: o meu psiquiatra já me prescreveu vários ansiolíticos. A cada 1 ano, 2 anos no máximo, ele fez alteração do ansiolítico.
Mas só agora eu recorri à psicoterapia. E aí, depois de um processo de acompanhamento com aquele sujeito, com aquele paciente, com aquela pessoa, Gabriel, ela consegue entender. E é isso que eu quero dizer que as pessoas não sabem. O que vai garantir a mim e a você o desmame da medicação, e quem aplica isso é o psiquiatra, do desmame, abruptamente eu e você não podemos fazer isso. E agora eu falo olhando no olho de cada um. Você que faz uso de prescrição médica, do uso medicamentoso, você por conta própria não pode abandonar a medicação. E esse é um tema que é bastante, assim, sensível, né? Porque, assim, quando eu vejo a maioria do pessoal que fala sobre os tratamentos que estão tendo, né? Com relação à depressão, ansiedade, a tudo isso, né? Todas essas doenças que se correlacionam, a grande maioria tem um medo, assim, muito grande com relação à dependência de medicação, que falam que são medicamentos pesados, que depois é difícil de largar. Então, assim, quais são os possíveis tratamentos e se existe algum tratamento alternativo ou não? Tem que entrar de uma maneira ou de outra, tem que entrar com a medicação, pelo menos de maneira inicial. Gabriel, eu não vou dizer tratamento alternativo. Eu vou dizer tratamento específico e adequado. Por exemplo, no campo da mente humana, existem várias linhas psicoterapêuticas. Eu vou falar da minha, que é a psicanálise. A psicanálise gera o quê? Autoconhecimento. Porque ela acessa o quê? O meu inconsciente. E ela me ensina a saber quem eu sou. Logo, eu vou saber lidar com a ansiedade. Eu vou saber lidar com a depressão. Eu vou saber lidar com o TDAH. Eu vou saber lidar com o TEA. Eu vou saber lidar com o Burnout. Eu vou saber lidar com o borderline. Eu vou saber lidar com todas as outras síndromes existentes. O curioso é que eu tenho um paciente, assim eu posso dizer, não estou ferindo a ética profissional, não, que tem a síndrome de Tourette. E por ele ter a síndrome de Tourette, automaticamente ele se tornou, não necessariamente que ela desencadeia um grau de ansiedade, ele se tornou uma criança extremamente ansiosa. E a mãe utilizou várias alternativas com vários métodos psicoterapêuticos. E ela só encontrou o resultado para a criança onde? Na psicanálise. Ela passou um tempo com o filho, com a psicoterapia, a partir da psicologia. Porque o método da psicologia é o quê? Comportamento. Eu sou professor no curso de psicologia. Eu posso te dizer isso com muita propriedade. É um curso que durante 5 anos você passa estudando numa linhagem de uma tendência behaviorista e piageniana. E eu não posso anular as teorias e os resultados de prática de Freud, de Lacan e dentre outros. Porque todos estes trazem na sua bagagem o estudo científico da mente humana. Então, outras teorias nascem. E como é que eu me condiciono apenas a uma parte? Porque o behaviorista tem o seu sentido, tem o seu valor, tem o seu princípio comportamental. Piaget, da mesma forma. Não vamos entrar no mérito. Mas eu não posso reduzir tudo isto a isto e invalidar o outro. Reduzir só a 2 linhas de pensamentos e abandonar anular totalmente a outra, as outras. não. Né? Isso aí é uma espécie de ignorância muito grande. E com os ignorantes a gente trata assim.
A ignorância e o conhecimento não moram na mesma casa. Seria quase uma sabotagem intelectual, né? Seria quase uma sabotagem. E muitas vezes comportamentos desagradáveis. Comportamentos de antiético profissional, de deturpar, de desmoralizar a própria psicanálise ou os profissionais de área. Mas eu acho que tudo que é enviesado é ruim, sabe? Eu acho que a pessoa, lógico, ela, em qualquer segmento que você vá ter, principalmente em áreas acadêmicas e de estudos ali, você vai ter uma linha de raciocínio que você vai seguir. Mas você não pode deixar que esse viés também tape os seus olhos para outras realidades, né? Outras linhas de pensamentos. A gente vê isso muito hoje na mídia. Exemplo. A mídia, ela tá totalmente enviesada, então, assim, ela vai construir narrativas que favorecem ao viés. A uma única classe. Isso. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Não é o correto a se fazer, né? Eu costumo falar assim, Gabriel, que a psicanálise é para todos, mas nem todos estão prontos para a psicanálise. Esse caso aí, a gente estava até falando em off, né? Isso daí, porque a gente cresceu... Numa geração onde o homem ele não podia chorar, o homem não podia sofrer, o homem tinha que ser forte. Então, nisso daí, muitas pessoas adoeceram, né, nesse processo, porque justamente eram obrigadas a suportar tudo e todos, né? Nós somos frutos de uma geração, consideravelmente geração de ferro, que foi uma geração forte, mas que trouxe sobre si muitas dores e muitas enfermidades do ponto de vista clínico, do plano psíquico, e que afetaram a muitos de nós até hoje. E que de geração em geração, se isto não for trabalhado na psicoterapia, nós vamos cada vez mais proliferar de geração em geração todas estas realidades. Por exemplo, eu faço bom uso, matriz de validade, de modalidades de psicoterapia. Psicoterapia a partir da musicoterapia. Bacana. Musicoterapia. A musicoterapia tem uma função imediata na regulação do autocontrole do estado mental e físico do indivíduo, da pessoa. Uma música instrumental. Quando você, diante de uma realidade de dor, de aceleração psíquica, que é da própria ansiedade, você, aos pés do ouvido, com uma música instrumental, ela vai te gerar o quê? Autorregulação, ela vai te gerar calmaria. Porque o que a musicoterapia faz? Ela prescruta. Ela organiza o seu estado psíquico e físico. Ela pode fazer isso tanto pro bem quanto pro mal, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Porque eu falo por vivência. Eu morei em Brasília um tempo e determinados momentos, assim, quando eu ia pro trabalho e o trabalho tava muito... Assim, a rotina tava muito esmagadora, dormindo pouco, trabalhando muito. Eu, geralmente, dependendo do que eu ouvia no ônibus para poder chegar, eu já chegava lá ou bem ou mal, sabe? Com relação a... Você absorvia. Absorvia. Isso é muito louco, né? Você vê que... Você absorvia. A gente é realmente frequência, né? Nós somos, neste plano de mente, simbologicamente, dois objetos, Gabriel. Ou você é filtro ou você é esponja. E aí eu e você precisamos saber, na administração de vida em todas as áreas, onde é que eu estou sendo mais filtro ou mais esponja. Sim. Onde é que eu não posso ser esponja. Porque para a manutenção da saúde mental, o ser esponja será sempre prejudicial. O ser filtro é o mais adequado e ideal. E o que o senhor falaria para essa geração que a gente falou agora, essa geração que foi forjada, né, a resistir tudo, a todos, e que hoje talvez se encontra num estado ansioso ou num estado depressivo, porém não sabe nem identificar. Talvez o cara só acha que a
a vida é ruim. Tem pessoa que é assim, né? Tá ali, tá tudo pra baixo, tudo tá ruim, e assim, a pessoa não enxerga que talvez seja ela tá construindo esse estado de realidade, sabe? Com algumas dessas síndromes, né? Então acha que realmente só a vida é ruim. O que o senhor falaria para esse tipo de pessoa? O grande comprometimento desta geração, a partir das várias realidades de transtornos, seja de ansiedade, de depressão, porque é muito comum, olha o que eu estou te dizendo, é muito comum hoje, no consultório, você atender pacientes que estão ali naquele momento de transição da pré-adolescência para a adolescência, entrando na puberdade, já com um grau de depressão acentuado, elevado, e com muitos relatos de tentativas de suicídio. Tudo isso tem que ser observado com muito critério e cautela. Até onde tudo o que fez ou o que faz, quais foram as moções para aquele indivíduo agir ou ter este comportamento. Aos 11 anos de idade, aos 12, aos 13 anos de idade. Porque não é muito comum você ouvir falar uma criança pré-adolescente, um pré-adolescente, praticar tentativa de suicídio, que de fato leva. Numa grande parte, nós temos aí um condicionamento de desconstrução. Uma geração marcada pela desconstrução. E eu começo dizendo desconstrução do quê? Desconstrução da própria vida. Do ver a vida com os olhos naturais. Por exemplo, um adolescente que tentou suicídio porque ele se sente rejeitado. Como é que eu trabalho o processo de cura aplicado pela rejeição naquele indivíduo? Porque a rejeição em si, ela é um mal. E ela causa danos. Ela deixa marcas, feridas. Mas aí eu tenho que entender onde está a rejeição e onde eu estou. Uma coisa sou eu te rejeitar. Outra coisa é você escolher a rejeição que eu apliquei. Ou querer viver nela. Querer ficar nela. E muitas pessoas insistem, pela rebeldia, ficar com a rejeição. E ela sempre vai ter conflitos, Gabriel. Ela sempre vai ter conflitos com ela e com o outro. É muito comum você observar uma pessoa que nunca quis se curar da própria rejeição. Por exemplo, ela foi rejeitada desde a concepção. A mãe, quando soube que estava grávida, ela gestou rejeitando. Nasceu, a mãe transferiu a rejeição. Ela cresceu sendo e se sentindo, vivendo como rejeitada. Aí ela tem consciência disso. Vai chegar um tempo que ela vai ter consciência disso. Que eu fui rejeitada. Ah, porque aquela gravidez não foi planejada. Ah, porque aquela gravidez não foi desejada. Ah, porque aquela gravidez houve tentativas de aborto. Então, ela não quer se curar. Ela não quer se curar. Ela insiste em querer ficar naquela história. Tá, a sua história, de fato, é uma história danosa. É uma história prejudicial. Nós estamos aqui para te acolher. A vida acontece assim. Os indicadores que você precisa seguir nessa estrada são esses. A pessoa diz para você, não, mas eu quero. Eu quero ficar nessa rebeldia. E aí ela vai ter vários comportamentos que vai desenvolver muitas outras desordens pessoais. Um dos clássicos, citando esse exemplo todo aqui que eu trouxe agora, é a dissimulação. Quando a gente ouve falar assim, pessoa dissimulada, ou transtorno de personalidade, ou transtorno de bipolaridade.
pessoa transita muito entre dois estados ali, né? Um eufórico pra caramba, depois já cai pra um depressivo. Sempre. E todas as narrativas dela vai ser sempre, numa grande maioria, a narrativa de que não, eu sou mesmo sozinha. Não, porque eu fui rejeitado, eu fui rejeitada, e eu sou sozinha. Até quando você escolhe ser sozinho? Porque alguém neste universo vai ser empático comigo. Eu vou ter afinidade com alguém. Com certeza. Isso a gente tá falando no campo do relacionamento em geral, né? Não só afetivo, mas de amizade também, né? Então... Tudo. Eu vou ser empático a alguém. Nesse universo vai ter uma conexão de alguém comigo. Por que você insiste em dizer que não, eu sou sozinha, eu sou sozinho? Não porque eu fui rejeitado, eu fui rejeitada. Eu insisto em viver assim, nesta eterna rebeldia. A pessoa mesmo não se dá uma chance, talvez, de viver uma coisa boa, né? Não, tá presa naquele casulo ruim ali, né? Ela não quer encontrar com ela. Ela não quer fazer daquela história de dor uma superação. Quer continuar na dor. Ela quer continuar na dor. E existem pessoas assim. E eu costumo falar que esses são os pacientes mais difíceis de tratar. Mas isso seria um comodismo da pessoa? Uma escolha. Uma escolha. Uma escolha. Sabe por quê? Porque toda pessoa doente, ela sabe que alguém estará ali para assisti-la. Então ela escolhe ficar na doença. Querendo ou não, ela está sendo o centro das atenções de alguma maneira, né? É uma forma dela compensar o seu estado de vida afetivo. Toda pessoa que escolhe entre a doença e a vida ficar na doença, diagnosticadamente, ela escolhe ficar ali porque ali ela vai compensar com aquele serviço, com aquela doação, com aquela presença, a sua própria dor. Que loucura. Esse eu costumo falar, Gabriel. É o paciente mais difícil de tratar. E esse conflito geracional, por exemplo, a gente está falando, a gente citou duas gerações distintas, né? Esse pessoal mais da nossa idade para trás que conviveu com essa máxima de que o homem não chora, o homem suporta tudo, em paralelo com essa geração nova que o senhor citou, desses casos de pré-adolescentes até tentando o autoextermínio, né? Qual dessas gerações o senhor acha que é mais complicada de se tratar? Porque são duas realidades muito diferentes, né? Por exemplo, essa geração mais antiga, essa nossa para trás, são pessoas que não conviveram tanto com a tecnologia. A gente desenvolveu a tecnologia e começamos a viver no mundo com a tecnologia sendo criada, né? Celular, internet, tudo. Esse pessoal mais novo, não, eles já cresceram no mundo com a tecnologia implantada, né? Tanto é que você vê hoje, para uma criança mais nova, usar um smartphone praticamente um conhecimento empírico dela, nativo dela ali, nasceu instalado na cabeça já, né? Então, assim, com esses dois paralelos, se fosse para poder fazer os tratamentos necessários para essa pessoa, qual que você acha qual geração responderia melhor? No caso de falar assim, você tem que desligar um pouco, cara. Você tem que relaxar sua cabeça. Eu acho, assim, opinião minha, mas eu quero saber a sua, que talvez essa geração anterior, a nossa geração, ela talvez seja um pouco mais fácil a gente não ter pego essa tecnologia, esse boom de tecnologia já implantado. A gente consegue desvincular talvez mais fácil, porque a gente já viveu esse negócio, né? De não ter a tecnologia, não ter esse excesso de estímulo visual toda hora, estímulo sonoro, tudo. A gente tinha muito esse negócio de ir para um rio, tomar um banho de rio, ir para uma cachoeira, ir pescar, né? Hoje a gente não vê tanto isso nessa geração mais nova, né? Esse contato com a natureza. Assim, virou uma coisa meio que gourmetizada, né? Hoje o pessoal está muito imerso nessa parte tecnológica. Então, olhando esses dois paralelos, quais dessas gerações seria a mais difícil de ser tratada? Em ambas existe uma complexidade. Vamos dizer da geração atual. Geração Y, geração Z. Agora tem a alfa, né? E a alfa, isso. É preciso desconectar, desligar para ressignificar. E aí eu redimensiono tudo que está em volta desta
geração. Desligar, desconectar para se ressignificar. Para o enxergar da vida. Olha, a vida acontece assim. Hoje eu estou aqui em tal cidade. Moro, resido aqui. Esta geração. Eu tenho uma projeção de vida. Amanhã eu vou escolher um curso. Eu vou ter que sair de casa. Vou sair da minha zona do conforto. Eu vou sentir falta. Isso vai me causar uma espécie de desconforto, de ausência. Eu vou sentir minhas dores emocionais. Eu preciso me confrontar com elas. Eu preciso me confrontar com elas, porque a vida continua. Eu costumo dizer assim, Gabriel, o pai e a mãe, o casal, escolheu ter filhos. Filho participa. Filho não é seu. Não é meu. Ele participa da minha vida. Ele tem que construir, por isso que ele tem a própria vida. Ele tem que construir as suas escolhas. Sim. Quando o pai e a mãe não deixa o filho aprender com as próprias perdas, ele está gerando no filho uma espécie de fracasso, de caos contínuo. Porque ele vai ficar ali sempre onde? Naquela dependência. O crescimento não vai acontecer com ele. Que bom seria se todos nós crescêssemos sem ter que passar por alguma espécie de sofrimento, por alguma espécie de dor. Mas existem muitos dos nossos sofrimentos que são naturais. O luto pela morte é um sofrimento natural, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer. E como é que eu vou fugir da realidade da morte? Nós não podemos fugir dessa, anular essa realidade. Ou seja, né, pais e mães que estão nos assistindo, colocar seu filho dentro de um casulo e querer proteger do mundo não é uma coisa boa, é uma coisa prejudicial, não é mesmo? Muito prejudicial, inadequado. Desculpa, pai e mãe, aqueles que fazem assim, errar no processo educativo do seu filho. Sim, não estão errando por mal, né? Querem proteger. Porque os excessos, e isso é do ponto de vista clínico, todo excesso é prejudicial. Todo excesso é prejudicial. Porque aí eu não consigo delimitar em mim aquela distinção do que é bom e do que eu preciso. Porque se alguém me perguntar assim, o que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para ser feliz? Eu darei sempre a única e mesma resposta. Ter o necessário. Fazer o necessário. Uma vez uma pessoa religiosa chegou em mim e falou assim, eu queria muito servir a Deus, mas eu não sei como. Eu perguntei a ela, você não sabe como, por quê? Eu não sei por onde começar. Aí eu perguntei para ela, qual que é a ideia que você tem de servir a Deus? Não, eu tenho que fazer grandes coisas. Imediatamente, eu disse a ela, você já começou errado, porque servir a Deus é fazer poucas coisas, mas fazê-las bem. Com certeza. Pronto. Voltando na outra geração, na complexidade que há das duas gerações. A geração da década de 40, 50, 60, 70, 80, até ali na transição 90, transição do milênio do século, já é uma geração mais resistente ao tratamento. Então é mais difícil, justamente por essa barreira construída, né, talvez. Né? Culturalmente, isso foi construído. E hoje, passo a passo, nós estamos rompendo, desconstruindo, desestigmatizando essa ideia. Porque é uma geração que veio programada com aquela ideia, Gabriel, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte. Em tudo eu preciso ser forte. E este dizer, ele gera resultados. O que significa ter que ser forte o tempo todo? É não admitir as próprias limitações, as próprias fragilidades, as próprias fraquezas. É tão sério isso, porque muitas pessoas em um contexto familiar estão tão comprometidas e adoecidas afetivamente
que em uma casa de 10 filhos, você ouve muito assim, o primogênito foi o pai de todos, e hoje o pai de todos está adoecido. Porque ele cuidou de todos e não cuidou de si. Isso acontece demais, né, principalmente desse pessoal mais antigo, né? Exemplo, com meu pai aconteceu isso. Meu pai era o primogênito, teve os outros irmãos, mais 9 irmãos. Então, querendo ou não, assim, era muita dificuldade na época, né? Então, ele teve que abdicar da infância dele para começar a trabalhar mais cedo para ajudar e ter responsabilidades que uma criança não devia ter, né? No caso. Sim. Para começar a sustentar a família. Mas era a realidade daquela época, né? Aquela época pedia isso. Pedia isso. Então, assim, hoje a gente vê que esse pessoal, principalmente, você vê que é um pessoal que é muito duro, né? O coração, às vezes. Não é um pessoal que não esboça tanto, assim, essa questão de demonstrar afeto, por exemplo, né? Você vê aquele negócio ali... Eu fazia isso muito com meu pai. Meu pai, ele faleceu em 2020, mas, assim, meu pai ele era muito fechado e eu fui quebrando isso no meu pai. Tipo assim, abraçava ele perto dos amigos, ele ficava um pouco tímido, dava um beijo no rosto dele perto dos amigos. E, aos poucos isso foi quebrando. Então, assim, no final ele já me abraçava, me dava beijo no rosto. Então, assim, isso foi uma coisa... É aquele negócio, né? Você não pode dar o que você não teve. Então, assim, se ele nunca teve isso, como é que ele poderia dar isso pra alguém, né? Então, a gente vê isso muito nessa geração, né? Até a nossa mesmo, de virada de 90 para 2000, né? Do pessoal ter essa... Você tem que ser forte. Você tem que vestir uma carapaça ali de ferro e andar, seguir a vida. E o ser forte o tempo todo tem uma cobrança muito grande, porque a cobrança ela vai vir, ela vai chegar da própria vida. Da própria vida a partir do seu próprio eu, daquilo que nós somos constituído. Porque nós somos sim uma constituinte, em partes, em realidades, em situações, em vivências, em experiências, em relatos de acontecimento daquilo que é o real de vida e da vida. E porque o corpo fala e porque a mente responde, tudo isso vai chegar com um preço. E com um preço que muitas vezes é alto. Quanto mais a pessoa resiste ao tratamento ou invalida a condição do tratamento da psicoterapia, quando necessário do uso farmacológico, medicamentoso, mais ela provoca em si uma espécie de quê? De retrocesso. Porque muita gente tem aquela ideia de que psicoterapia é um bate-papo. Um bate-papo você dá com seu amigo. Uma conversa simplista você faz com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Ali, dentro de um consultório, profissionalmente, eticamente, você está atuando com aquela pessoa, fazendo ela ver, enxergar o que ela ainda não viu na própria vida, o que ela ainda não percebeu, o que ela ainda precisa entender para trabalhar o seu processo. Então, Gabriel, finalizando aí a resposta dessa sua pergunta, destas duas gerações, desse paradoxo, ambas existem essa complexidade. Já a geração atual, ela tem mais abertura. Por quê? Porque é a partir de conscientização, de trabalhos constantes. E esses trabalhos de políticas públicas, a própria mídia enfatiza isso em torno da saúde mental, por exemplo. Já é uma pauta institucional. Hoje a gente tem aí, além do próprio Janeiro Branco, a gente tem o Setembro Amarelo também. Outubro Rosa, Novembro Azul. Isso. Eu falo especificamente para mental, né? Doença mental. Isso. Então, assim, distúrbios mentais, na verdade, que seria o certo a falar. Então, a gente vê que realmente o pessoal tem se preocupado cada vez mais com relação à saúde mental, né? A gente vê que realmente é o mal do século quando se vê tantos incentivos à busca, né, do autoconhecimento, do tratamento, né? Em 2019...
falando da cronologia também, é que nasceu o Janeiro Branco. A conscientização para a preservação da saúde mental. Vamos dizer assim, o grande boom aqui em Minas, em Uberlândia, através de um psicólogo. E em 2023, o governo federal institucionalizou, é lei federal, trabalhar políticas públicas para a conscientização do Janeiro Branco, em torno da saúde mental. Que legal. Eu acho que é um tema muito abrangente e que com certeza vai gastar vários e vários programas, né? Porque para a gente poder colocar tudo em... É amplo. É muito amplo, né? E é cada vez mais necessário ter canais onde falam, né, sobre isso, trazer pessoas que possam falar sobre isso, porque muitas pessoas não procuram atendimento por preconceito, né? Às vezes... Resistência. Eu conheço pessoas que a gente já conversou sobre e tal, tá procurando atendimento. A pessoa acha que ela procurar um psicanalista, procurar um atendimento, ela vai estar se diminuindo, entendeu? Tipo assim, assumindo uma condição, nossa, realmente eu tô... É louco, né? É coisa de louco. Sempre quando vai procurar, né, é louco. Nunca... sempre vai pensar a pior coisa possível, né? Aí junta com esses mitos, né, sobre medicação e serem pesadas e tal. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem visto mudar isso daí, né? Com também esse boom, né, do podcast, né? Assim, depois da pandemia começou esse boom de podcasts e o pessoal começou a levar muito profissionais dessa área, né, de psicanálise, de psiquiatria, de psicologia, até para deixar o pessoal também ciente de como é de fato isso daí, né? Porque a gente também estava vivendo uma coisa que a nossa geração não viu até então, né, que é uma pandemia, que a última pandemia grave que teve, acho que foi de gripe espanhola, talvez, né? No século XX, exatamente 1901, se eu não estou errado. Gripe espanhola. Então, a gente não... para nós era tudo novo, tudo né? novo. Então, assim, se você não conseguir colocar sua cabeça no lugar para pensar e ver como é que as coisas serão feitas, o cara realmente surta, né? Pra você ver, eu lembro demais, não sei se o senhor lembra disso, mas eu lembro demais quando teve a virada de 99 para 2000, que começou a se propagar aquele bug do milênio, que o pessoal ficou desesperado. Teve gente que vendeu ações e torrou o dinheiro, teve gente que se matou, teve gente que fez um monte de coisa, achando mesmo que o mundo ia colapsar por causa de uma virada de calendário, né? Então, assim, a gente... As teorias de Nostradamus impactou a vida de muita gente. Com certeza. Muita gente se deu convencido por aquelas teorias, acreditou naquela verdade. E falando disso, a gente pode pegar um gancho para fazer o interlocutor entender quais são os feitos e os efeitos da psicanálise. Ela te oferece e te capacita instrumentos para identificar a verdade. Seja a verdade absoluta, ou seja, as verdades relativas. Mas existe uma verdade absoluta? Para a ciência, existe verdades absolutas. Para a ciência, existem verdades. Porque o dado científico, ele é um dado comprovado. Comprovado a partir de que método? Vamos exemplificar, os experimentos são muitos, mas por um único método, o método empírico. Sim. Que é a verdade feita, elaborada através da própria experiência. Então, aquele que tem dificuldade de alinhar a sua vida à verdade científica, ele está descompensado da própria realidade da vida. Ele está na contramão da via da vida. Porque a dificuldade de acreditar na ciência enquanto verdade, ela existe a partir de que ideia? Tudo que é ciência é pautado na experiência. E por ser experiência, ela tem um resultado,
um resultado de probabilidade maior e melhor e de alcances assertivos, que traz resultados de vida em torno da vida. Com certeza. Doutor, eu acho que assim, eu acho que eu tirei já várias das minhas dúvidas, mas caso eu não tenha perguntado algo, se o senhor quiser complementar também, quiser falar, pode estar aberto. Eu sei que tem um convite também que o senhor quer fazer, né? Sim. Pro pessoal daqui de Vazante, especificamente, o pessoal, mas da região também, para quem quiser vir. Então, pode falar. Faço, sim. Foi um tema que é abrangente, nós exploramos muitas coisas aqui. Não é o primeiro, apenas é o primeiro de muitos outros. E eu quero reforçar para Vazante e região o convite do primeiro simpósio que acontecerá aqui em Vazante, na Escola Antero Candinho, que fica no bairro Novo Horizonte, em um sábado pela manhã, das 8 da manhã às 11h30. Primeiro simpósio. Muita gente não sabe o que é um simpósio. Sim. O que é isso? Que palavra chique é essa? O primeiro simpósio é uma manhã de conhecimento, uma manhã de aprendizagem. Eu até falava com uma amiga minha ontem. Olha, lá na Escola Candinho são vagas limitadas. Para fazer a inscrição é comigo, pelo meu contato pessoal, 62 981 38 1013, 62 981 38 1013, ou com a Marlene da Arco-Íris, que fica ali no Novo Horizonte, que é conhecida pela população vazantina. Próximo da Clínica Vitality, caso Isso. a pessoa não conheça. Justamente, bem próximo ali à Clínica Vitality. Pode fazer as inscrições com ela, com vagas limitadas. E eu falava com ela ontem, Gabriel. O simpósio vai acontecer assim. Nós vamos preparar, já está preparado o ambiente. Quero aproveitar e agradecer a gestão atual de Vazante, a administração pública, do qual concedeu a mim, a partir de um ofício, o espaço da escola para a realização do simpósio. As pessoas vão chegar lá e vão sentar nas cadeiras, que é um espaço acadêmico. É como se você estivesse na universidade. Sim. Você hoje vai ter um aulão das 8 da manhã às 11h30. Com que tema? Ansiedade e depressão, como lidar. E a síndrome de Burnout. Pessoal, então tá imperdível. Dia 18 de janeiro. 18 de janeiro, na Escola Antero Candinho. A gente espera vocês lá das 8 às 11h30. Às 11. Das 8 às 11h30. Das 8 às 11h30. Então, assuntos de muita relevância. Eu acho que a gente tem, sim, que nos preocuparmos, né, com a nossa saúde mental e buscar nos entender melhor. Eu queria agradecer ao senhor pelo convite de estar aqui hoje, né, no primeiro Entre Nós e a Ansiedade, primeiro de muitos que virão, e queria que o senhor contasse com a gente, né, as portas daqui do estúdio da rádio também tá abertas para o senhor, para quando for fazer mais eventos como esse, que eu acho que esse simpósio vai ser o primeiro de muitos também que virão, com certeza, porque eu vejo uma necessidade muito grande de ter esse tipo de evento, assim, na nossa realidade, né? Que a gente vê isso em cidades maiores, então a gente tem uma tendência a achar que as coisas não vão chegar ao interior, né? Então, assim... Ou de que o interior é uma realidade esquecida e não é. Justamente. Talvez inferior, né? E não é. Assim como os grandes centros existem, as cidades pequenas também têm a oportunidade de ter. E agradeço aqui a você, Gabriel, Lara, não sei se eu posso falar Lara sonoplasta, não é minha área de conhecimento técnico de um ambiente como esse, é por isso que a diversidade da vida é fabulosa de ser vivida, porque cada um na sua área. Sim, com certeza. E a gente vai aprendendo com o outro. E agradeço a população de Vazante sempre pelo acolhimento. Este ano de 25 eu inicio na continuidade dos atendimentos na Clínica Vitality, que é a cada 15 dias, uma vez por semana, a cada 15 dias. Pessoal, então, ó, uma vez por quinzena,
né, na Clínica Vitality. Como é que a gente faz para poder entrar em contato? Entrar em contato comigo para marcar a consulta. E o meu projeto para Vazante é estender 2 dias a cada 15 dias. De início do ano passado, de outubro até aqui, a cada 15 dias nas segundas-feiras. E para 2025 eu quero estender, ampliar. Para Vazante região, 2 dias a cada 15 dias, que fica sendo segunda e terça. Eu atendo também em Unai, em meu consultório clínico, físico, atendo também em Paracatu, fora os outros pacientes que remotamente eu atendo. Hoje eu tenho uma experiência de ter os meus pacientes já de Goiânia, remotamente, e até pacientes do exterior. Muito bacana. Agradeço a oportunidade e outras vezes mais nós estaremos aqui juntos. Com certeza, gente. É o primeiro de muitos, tá? Então acompanhem esse podcast, que eu acho que é super necessário e muito legal a ideia. Quando o Dr. Igor, a gente conversou isso lá no embrião ainda do projeto, foi um projeto que me brilhou muito os olhos pela relevância do assunto e a necessidade, né, de ser aplicado nos dias atuais. Então, obrigado de novo pelo convite, de ter sido o primeiro aqui no bate-papo, e precisando, a gente está sempre à disposição. Dispõe, Gabriel. Tamo junto. Um abraço. Abraço, muito obrigado.